Eu sou Bárbara Rosa e você está no Em Cada Detalhe Podcast. Talvez você esteja ouvindo esse episódio em um dia bom. Ou talvez esteja ouvindo em um dia muito difícil. Seja como for, eu quero que você saiba de algo. Você não chegou aqui por acaso. Aqui nós acreditamos que Deus age em cada detalhe, até naqueles momentos em que tudo parece confuso, silencioso ou pesado demais. Esse podcast é um espaço de histórias reais, de pessoas que passaram por dias de trevas e hoje vivem na luz. Descobriram que Deus não abandona ninguém no meio do caminho. Que essa história te lembre que ainda existe esperança e que Deus continua presente, mesmo quando a gente não consegue ver. Eu sou Bárbara Rosa e esse é o Em Cada Detalhe Podcast. Que a graça, a paz e o amor de Jesus esteja sobre a sua vida. Que nesse tempo que nós vamos passar juntos, você possa ser encorajado, edificado e fortalecido através do testemunho que nós vamos ter por hoje aqui. Hoje nós temos um convidado muito especial. Ele é um menino que tem feito a diferença na sua geração. É um cantor, pregador da palavra, tem um livro e é muito abençoado. Hoje eu estou aqui com Matheus Marques. Matheus, é uma alegria imensa ter você aqui juntinho com a gente hoje. Bárbara, bom dia, tudo bem? Paz e graça, né? Eu estou muito feliz de estar aqui, muito obrigado pelo convite e eu tenho certeza que a nossa conversa vai ser incrível. Graças a Deus, eu tenho certeza. Matheus, assim, saiba que você é alguém que tem feito a diferença, né? E quando surgiu esse podcast, Deus gerou isso no nosso coração, você é uma pessoa que veio muito clara em questão de testemunhos. Por conta da gente estar congregando na mesma igreja, a gente já conhece um pouco da sua história, sim. Mas o pessoal de casa tem certeza que está muito ansioso para conhecer a sua história, né? Para saber essa trajetória. E assim, Matheus, conta um pouquinho pra gente como que foi a sua infância, o começo da sua caminhada, como que foi? Legal, eu quero ser até um pouco didática em relação a isso, porque para que todos entendam muito o contexto daquilo que eu acredito que é a mensagem que nós queremos passar nesse podcast para todas as pessoas. Mas a minha infância, ela começou no estado de São Paulo, na capital paulista. Eu sou natural de São Paulo, lá da Zona Leste, do Fundão. E com 13 anos de idade, Deus levou a minha avó e nós nos mudamos aqui para Minas Gerais. Então eu cresci dos meus 3 anos de idade até os meus 15 anos morando na roça, lá no bairro Congonhal, aqui em Cambuí mesmo. E foi uma infância muito legal, porque eu cresci brincando, eu cresci com muito contato com a natureza, não tinha muitas essas restrições, né? Talvez aí que morava o perigo, né? Uhum. Aí, quando eu atingi a minha adolescência, 15 anos, minha mãe e meu pai acabou trazendo a gente para Cambuí, aí já entrou a parte da minha adolescência, juventude. Mas, no geral, eu posso te dizer que foi uma infância muito boa. Nós éramos pobres na época, não tínhamos muito acesso, privilégio, mas nunca nos faltou nada dentro daquilo que nos era necessário e nos era cabível ter. Meus pais sempre foram cristãos, atuantes na obra do Senhor, diáconos, meu pai é evangelista, minha mãe diaconisa, então eu cresci muito inserido nesse meio eclesiástico, nessa composição de igreja, mas nem tudo é perfeito, né? Você teve uma infância, assim, vamos dizer, saudável, né? Sim. Já cresceu conhecendo um pouco do que era a palavra de Deus. Mas, Matheus, sempre foi assim? Nem sempre foi assim. Eu finalizei a última fala dizendo que nem tudo é perfeito, porque é a forma que eu cresci e fui ensinado, mas não foi tanto a forma que eu pratiquei. Talvez de forma consciente ou inconsciente, eu me perdi em muitos momentos, porque na minha infância era um lugar pequeno, era um bairro pequeno, então nós tínhamos grupos de amigos e infelizmente eu acabei sendo inserido de forma muito precoce numa vida de pornografia, em uma vida
envolvido em questões sexuais, e isso prejudicou muito da minha infância e da minha adolescência. Eu quero até dizer que tem como viver e crescer dentro da igreja, Bárbara, acontecendo isso na vida de um adolescente, e é muito comum, infelizmente. É muito comum adolescentes estarem envolvidos em questões ilícitas, seja com drogas, seja com questões sexuais, e não por culpa dos pais, mas ninguém fica sabendo. Por conta da correria, meus pais, eles trabalhavam fora, trabalhavam em outra cidade. Meu pai trabalhava muito para sustentar minha casa, minha mãe também. Então eu acabava ficando muito sozinho, muito aleatório, não tinha muitas atividades, era um bairro, entendeu? E aí eu acabei sendo levado por isso na minha infância, lá pelos 8, 10 anos de idade, eu me lembro com detalhes, né, aproveitando o ensejo, eu me lembro com detalhes de tudo que aconteceu, de como fui inserido, mas infelizmente com o passar do tempo isso virou um vício, Bárbara. Não, virou um vício, e eu guardei para mim. Guardei dos meus pastores, guardei dos líderes, ninguém sabia de nada. Por quê? Porque eu executava a minha vida eclesiástica funcional com maestria. Então ninguém desconfiava. Não, ninguém desconfiava. Mas você sabia que dentro de você havia esse segredo. Sim. E infelizmente hoje a gente vê muito isso. Como você disse, os jovens às vezes eles crescem na igreja, eles sabem da palavra, mas o inimigo ele é tão sagaz que ele consegue entrar. Sim. E você pode detalhar qual que foi o efeito que esse tempo envolvido nisso trouxe para você? Você sentiu que você era uma pessoa mais solitária? Você sentiu que não conseguia mais se comunicar? Porque assim, a gente sabe, segundo estudos, né? A gente está falando de um assunto muito sério, mas eu tenho certeza que às vezes você vai se identificar ou saber de uma pessoa que está passando por isso, né? Porque tem pessoas que pedem ajuda, mas segundo estudos falam que o mesmo lugar que fica no cérebro, aquela atividade da pornografia, que é aquela satisfação, aquele prazer, é o mesmo lugar que fica a cocaína. Sim. É a sensação da cocaína, a dopamina, a sensação né? da droga. É como se fosse uma injeção muito grande de alegria, de êxtase, só que depois cai. Sim. E o vazio que fica depois? O vazio, ele é do tamanho de Deus. Porque eu sempre fui muito claro em relação a isso, com as pessoas que eu aconselho, com as pessoas que chegam até mim para saber um pouco mais. No início é muito bom. Eu estava pensando esses dias na minha casa, o prazer pelo sexo oposto, ele é tão simples e claro quanto quando você começou com o Juliano lá na sua adolescência a namorar. Que você olhou e falou, nossa, que homem bonito. E ele também falou, nossa, que mulher bonita, eu tenho prazer, eu tenho desejo, eu quero conhecer melhor. É a mesma coisa. Por isso que é tão natural hoje em dia, porque não difere de nada o prazer pelo sexo oposto. E foi o que aconteceu comigo. Obviamente, e eu falo isso categoricamente, talvez na sua situação, e eu não quero aqui colocar a minha realidade na sua, por favor, não é isso, mas a minha história foi, tudo começou a partir de um abuso sexual. Então, eu fui inserido nisso e eu criei um vício nisso, foi a única coisa que eu conheci, então disso tudo se discorreu na minha história. Então foi tudo muito natural. É como uma criança, no meu livro, A Verdade Que Eu Acredito, eu trouxe essa analogia. Uma criança, quando nasce, ela é um CD limpo, é um disco rígido, que ela vai aprender com o pai, com a mãe, como tocar, como olhar, o que falar, como ser, né? E comigo foi assim, eu não sabia de nada, eu fui ensinado e aquilo passou a ser a minha realidade. Só que a partir do momento que aquilo passou a ser a minha realidade e eu praticava constantemente, dentro de mim, e eu trato isso com muita seriedade, eu sempre ministro sobre isso, na palavra de Deus diz em Romanos, o apóstolo Paulo fala que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus, certo? Se nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos,
O Espírito de Deus também testifica com o nosso espírito que nós estamos em pecado, que nós estamos errados, mesmo que não conheçamos a verdade na sua plenitude, completamente. Então, eu estava fazendo algo que eu queria fazer, que eu gostava de fazer, mas eu sabia que tinha algo errado porque algo me incomodava. Só que eu não sabia como falar, Bárbara. E para quem contar também, né? Não é uma crítica, Bárbara. Entenda, não estou aqui atacando a igreja de Jesus, não é isso. Mas é um assunto muito complicado de se falar dentro da igreja. Sim. Permita-me dizer que é muito mais fácil tratar um pecado de adultério dentro da igreja, é muito mais fácil tratar um pecado heteronormativo dentro da igreja do que tratar um pecado homossexual, uma questão homossexual. Não é fácil, então eu não sabia com quem falar. E a forma que eu gritava era na histeria. Eu tentava chamar atenção falando muito alto e gesticulando muito. Eu tentava chamar atenção sendo afeminado. Eu tentava, porque eu queria que alguém olhasse pra mim e falasse: Mateus, tem algo de errado. Só que até na minha maneira de ser, isso agradava as pessoas e me aproximava delas. Aí não tinha como falar. Porque aí eu já não era mais o cara machucado. Na minha forma de tentar me expressar e que alguém me visse, eu era o cara super legal, o cara super simpático, o cara que todo mundo gostava, entendeu? Então, eu não tinha maneira de falar. Então, se eu não conseguia falar, como que essa bomba, ela explodia? Fazendo o que eu sabia fazer. Você se aliviava nisso. Me aliviava nisso, das pressões. Entenda a seriedade disso. Eu ministrava na igreja no domingo, eu cantava na igreja domingo, e na segunda eu estava nessas práticas. Essa foi a realidade da minha adolescência e boa parte da minha juventude. Sabe aquele meme? De dia de um jeito, de noite de outro. Era exatamente essa a minha realidade. Isso foi nocivo para mim. Isso por muito tempo me matou, mas até nisso eu vi o cuidado de Deus. E é muito importante você compartilhar isso, Mateus, porque a gente não sabe do jeito que as pessoas que estão do outro lado da telinha estão agora. Sim. Né? A gente vê um número muito grande de depressão, de síndrome do pânico, de pessoas que estão infelizmente envolvidas, né, com esse vício da pornografia. E a gente sabe que através disso é um portal que vai abrindo várias outras coisas. Através da pornografia vem outras coisas junto. Sim. É um pacote completo, né? Eu gostaria até de dizer para você que está nos ouvindo no Cada Detalhe que não existe nada de errado com você. Existe uma diferença entre a forma que Jesus te vê e a forma que Jesus vê aquilo a qual você pratica os seus sentimentos, seja ele em relação a drogas, álcool, pornografia, homossexualismo, qualquer coisa, lesbianismo. Jesus, ele não te vê dessa maneira. Satanás, ele tenta colocar na sua mente que você é diferente e que por você ser diferente, você é rejeitado por Deus, você é rejeitado pela igreja, mas essa não é a verdade. Eu gostaria de, em nome de Jesus, desfazer isso na sua mente. Você é amado, você é aceito e Jesus, ele quer você da forma que você está. Você não vai permanecer dessa forma porque Jesus te ama tanto que ele vai te transformar. Amém. Mas vem até ele, não permita que Satanás, ele coloca essa sofisma na mente e destrua a identidade que Jesus tem colocado, né, Bárbara? Porque é dessa maneira que ele tem agido. Infelizmente, é dessa maneira que ele tem agido. E foi a maneira que ele agiu na minha vida. Eu achava que eu não era aceito. Eu achava que ninguém me amava. E aí eu achava, se eu não sou aceito e ninguém me ama, então eu vou pro único lugar que eu sou aceita que me amam. Entende? Porque o pecado, ele faz isso, independente de qual seja a vertente. Ninguém me ama, então eu vou para o único lugar que eu sou aceito. E o pecado, ele é um quarto acolhedor muito bom para nós. É onde eu não preciso me explicar. É onde todo mundo me entende. E eu sou aceito. Entendeu? Porque quando eu
saía de uma reunião da igreja, de uma reunião familiar, do meio dos meus amigos, onde eu queria gritar que o meu eu estava aqui na minha garganta, eu só queria dizer, gente, me ouçam, tem algo de errado em mim, eu gosto de homens, mas ninguém olhava, ninguém perguntava e eu não tinha coragem de dizer. E o efeito disso era as pessoas também me rejeitarem porque ninguém me levava a sério, ninguém via confiança em mim porque algumas pessoas sabiam do meu pecado. Então, né, como a gente vai conciliar o ministério, a igreja com o pecado? Porque também não existe conciliação em relação a isso. Eu peguei e falei, bom, se ninguém me aceita e ninguém me ouve, eu vou para onde todo mundo me aceita, para onde todo mundo me ouve, para onde eu não preciso dar explicações. Porque eu não precisava dar explicações. Eu nunca fui rejeitado por um homem. Nunca fui rejeitado por um homem. Nunca fui... nenhum homem chegou para mim e falou... nenhum homem chegou para mim e disse, você não é o suficiente para mim. Eu nunca ouvi. Eu sempre ouvi te amo. Uma vez eu namorei um rapaz, e eu digo isso com o coração curado hoje, faz parte do meu testemunho, não tenho problema em dizer isso. Eu namorei um rapaz que foi tão intenso que nós estávamos discutindo dentro do carro, que ele virou para mim e falou assim, eu te amo. E eu travei na hora, porque aquilo não era a minha verdade. Entenda uma coisa, quem conhece Jesus, por mais que esteja numa prática, você sabe que isso não é verdade. Você não peca com vontade. Você não peca à vontade. E quando esse rapaz ele virou pra mim e falou, eu te amo, eu travei na hora e eu fiquei tipo, mas isso não é verdade, Jesus. Não é isso que Jesus tem. Mas eu queria estar na prática do pecado, porque era a única coisa que eu conhecia. Mas eu não queria que aquilo se tornasse o meu estilo de vida, porque dentro de mim existia um espírito que gritava por Jesus. Existia um espírito que queria ser livre de tudo aquilo, mas não sabia como. E a única maneira é Jesus. A resposta é Jesus. Não tem uma receita, não tem uma fórmula onde eu ou a Bárbara pegue e escreva, faça isso, faça aquilo. Cada um tem um processo, cada um tem uma maneira. Na minha vida talvez tenha sido mais fácil do que na sua, ou na sua mais fácil do que na minha. Mas a fórmula básica sempre é Jesus. E do jeito que você tá. Vai do jeito que você tá. Chega diante de Jesus, Jesus, eu sinto isso, sinto aquilo outro, eu tenho vontade disso. Até hoje eu falo para Jesus, Jesus, tô com vontade disso, daquilo. Só que cada vez que nós confessamos, Deus, ele cria, é como se fosse mais amizade com a gente, ele derrama mais graça e amor, e, não, filha, minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, e assim nós seguimos. Amém, isso é muito importante você compartilhar isso, Mateus, porque Jesus fala, vinde a mim, ele fala, vinde a mim, ele fala, você primeiro precisa deixar tudo. E ele também fala, sem mim nada podeis fazer. Então a gente pensa assim, eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar, eu vou parar de pecar para me ir até Jesus. É impossível. Sim. É impossível. Vai do jeito que você está assim mesmo, cheio de carrapicho, todo sujo de lodo, Sim. porque a palavra de Deus diz que ele nos puxa com a sua mão. Sim. E nos tira daquele charco de lodo. Passa o teu sangue, ele passa o sangue dele sobre nós e nos purifica e deixa mais branco do que a neve. Sim. Então, sem ele é impossível. Sim, é verdade. E ele te chama como filho. Ele é pai. Sim. Ele é pai. Ele não é alguém que quer você longe, ele quer você pertinho dele. Ele está com os braços abertos hoje, te convidando, vem filho, porque eu tenho uma nova vida para você. Porque eu tenho um amor que lança fora o medo, porque eu tenho uma paz que excede entendimento, porque eu tenho a cura para sua alma. Sim, eu não sei como você está assistindo aqui hoje esse podcast, mas o Senhor te diz, eu tenho a cura para tua alma, eu tenho refrigério para tua vida, Senhor, e nada que o homem possa dizer sobre você é decreto sobre a sua vida. Amém. O que Deus diz é decreto, o que o homem diz não é. Amém. O Senhor diz que você é filho e filha amada. Amém. Se achegue a Ele, que você vai ver a mudança que Ele vai fazer na sua vida. Amém, glória a Deus. Em Mateus, eu sinto tanto Deus aqui, sabe? Eu tô sentindo uma graça Deus, de Deus aqui também, Bárbara. Porque a gente sabe que tudo que a gente está compartilhando aqui é direção do Espírito. Sim, amém. E que cada pessoa que esteja ouvindo isso
seja tocada pelo Sim, em nome Espírito de Santo. Jesus, nós declaramos isso. E, Mateus, e qual foi o período mais difícil nisso tudo que você viveu, nessa trajetória que você tem compartilhado com a gente? Qual foi o momento que você falou assim, eu cheguei no fundo do poço? O período mais difícil foi o período da minha liberdade. Foi o período da minha liberdade. Porque quando eu fiz meus 20 anos de idade, eu quis realmente viver isso. Entenda. Da minha adolescência, meus 12 anos de idade, até meus 18, 19 anos, eu fazia as coisas ainda escondido. Claro, algumas pessoas sabiam, mas não era nada revelado. Então acabava sendo mais gostoso. Já ouviu aquele ditado? O proibido é mais gostoso? Uhum. Só que quando eu fiz meus 20 anos de idade, eu decidi dar uma virada e falei, quer saber de uma coisa? Eu vou sair da igreja, vou viver tudo que eu tenho que viver, porque essa é a minha verdade. A verdade que eu acredito. Entendeu? Uhum. E aí, eu abandonei tudo, Bárbara. Abandonei o ministério, eu estava estudando para entrar na intercessão na época. Eu fazia parte do Ministério de Louvor. Eu atuava muito, desde sempre, junto com o pastor Michael na liderança da rede de jovens. Né? Não ativamente, na época não ativamente, mas sempre pelos bastidores, é algo que eu sempre gostei. E eu abandonei tudo. Eu acordei numa quarta-feira, isso me marcou, essa fase da minha vida me marcou. Eu acordei numa quarta-feira de manhã, decidido a abandonar tudo. E eu abandonei tudo. Eu sempre fui uma pessoa muito 880, ou eu faço ou eu não faço. E naquele dia, sem falar pra ninguém, saí de todos os ministérios, saí do grupo da igreja, saí de tudo, e fui viver. Comecei a namorar, fiquei com outros homens, sempre fiquei também com outras mulheres, então sempre foi essa bagunça aí, né? E fui viver a minha vida. E essa foi a parte mais difícil, porque foi a parte que o meu pecado deixou de ser exposto, porque eu contei pra minha família, contei para os meus amigos mais próximos, meus líderes e tal. E o diabo, ele te vende a ideia de que ser quem você é, dentro do seu orgulho, dentro daquilo que você acredita, é maravilhoso, é libertador, é um regozijo enorme. Não é. Não é. Quando você veste uma camisa, você também veste uma sentença. E eu fiz isso. Eu vesti a camisa e vesti uma sentença sobre a minha vida. E aí tudo desandou. Porque eu só não assumi o homossexualismo. Eu só não fui viver ele. Veio comigo vícios, veio comigo cigarro, veio comigo bebida. Bárbara, eu começava a beber na quarta-feira, eu terminava de beber no domingo de madrugada. Meu Deus. Eu saía com 3 pessoas em um dia. De manhã, de tarde, de noite. Eu ia pra baladas, eu ia pra baile funk na favela. Eu fui uma vez para um baile funk numa favela que eu não sei como que eu cheguei em casa. De tão louco que eu fiquei. Eu tive que ser carregado por 3 homens. Então, tipo assim, o diabo ele me levou a um nível de humilhação. Não foi bom. Sabe, a mensagem que Deus tem colocado no meu coração de ter vivido tudo isso não foi bom. Não foi prazeroso. Eu chorava todo dia. Eu terminava de ter relações sexuais, depois eu chorava, eu falava, Jesus, eu tô com saudade de você. Sabe? O diabo me levou ao nível máximo de humilhação, ao nível máximo de derrota, ao nível máximo de exposição. Eu já tinha perdido totalmente a identidade e a essência de Jesus. Mas, por graça e misericórdia dele, ele não tirou de mim 100% o espírito dele. E eu pude voltar. E eu me lembro que, porque é muito importante a gente dizer isso, o amor que você sente pelo sexo oposto, ele é uma verdade. Existe realmente. Eu realmente amava ele. Por mais que não fosse a verdade de Jesus, era a verdade do meu pecado. Então eu realmente amava ele. Eu realmente queria estar com ele. Eu realmente sentia desejos.
certo? Mas não era uma verdade de Jesus. E como conciliar isso na minha cabeça? Que eu não posso ficar com o homem que eu desejo. Se ele dizia que me amava, se ele dizia que queria estar comigo e me prometia ao mundo, e eu não encontrava isso em mulheres. Como colocar na cabeça de um jovem que sofre com desejos homossexuais que ele não pode ficar com um homem que dá o mundo para ele e que o deseja sexualmente, o deseja com sentimentos de todo o coração, e tem que ficar com uma mulher, talvez, que ele não sabe nem falar com a mulher. Ele não sabe nem dizer para uma mulher, eu gosto de você. Ou que ele foi rejeitado. Como dizer? E eu tinha isso dentro de mim. Eu sofri muita rejeição de mulheres, eu senti muita rejeição. Eu nunca fui um cara que teve facilidade de conversar com uma mulher. Até hoje. Tanto que eu tô solteiro. Eu não tenho muita facilidade de conversar, de chegar numa mulher. Agora, com um homem sempre foi muito fácil. Muito fácil. Eu acredito que o pecado me ensinou isso. Satanás me deu as armas corretas para isso. Porque, Bárbara, sempre foi muito fácil, e eu falo isso com temor, eu falo isso com peso no meu coração. O Satanás me permitiu conseguir o homem que eu queria, da faixa etária que eu queria. Já fiquei com gente muito rica, já fiquei com gente muito pobre. Já estive no meio de pessoas muito ricas, já estive no meio de pessoas muito pobres. Sempre andei, transitei nos dois mundos. E uma fase que me marcou é uma vez que eu estava ficando com um rapaz. Ele é médico, ele tem dinheiro, a família dele, uma família muito rica. Só que eu chegava lá, ele estava usando droga na mesa da casa dele, tinha cocaína e bolo de dinheiro assim. Então Satanás, ele me levou a um nível assim de aceitar as bolotas de porco que o filho pródigo comeu. Eu fui nesse nível. Comer as bolotas de porco que o filho pródigo comeu. E aí eu voltei para a igreja, eu voltei a caminhar com o Senhor. Esse rapaz que eu namorei, ele morreu no Covid. E foi uma fase muito difícil para mim também, a morte dele, porque, como eu disse para você, existiam sentimentos. Isso foi em 2021. E eu voltei a frequentar a casa do Senhor e tudo, mas algo ainda não estava mudando, algo ainda faltava. Quando em 2023 eu descobri a minha condição. E aí que a minha vida deu uma virada. Eu descobri que eu tinha HIV em 2023. E aí... Desmoronou tudo. Desmoronou. Foi a recompensa do pecado, que é a morte. É, como você disse, você vestiu uma sentença? Eu vesti uma sentença. E na palavra de Deus diz o quê? Que o salário do pecado é a morte. É a morte. E eu recebia. E quando a gente fala que o salário do pecado é a morte, não está dizendo sobre morte física. É, isso. Está dizendo sobre morte de consciência, morte de moral, morte espiritual. A alma, né? A alma da pessoa fica como se estivesse morta. Sim, foi o salário que eu recebi e eu descobri que eu tinha HIV em 2023. A minha vida mudou drasticamente, que foi tudo a partir desse livro. Eu escrevi o livro em 2021. 2023 eu descobri que eu tinha HIV e eu tive que reaprender como viver. Eu tive que reaprender como olhar a mim mesmo na frente do espelho. Eu tive que reaprender a ter esperança, reaprender a ter sonhos, porque eu entendo que quando você descobre que você tem uma doença como HIV, morre tudo com você. Porque antigamente, quando a pessoa tinha HIV, ela estava destinada a viver uma vida solitária, destinada a viver uma vida cheia de problemas, porque o HIV, para você que está nos assistindo, se você não sabe, ele é uma doença que atinge o seu sistema imunológico. Então, qualquer gripinha para você vira uma pneumonia. É assim que o HIV, na sua forma de AIDS, ela atua. HIV é uma coisa, AIDS é outra. HIV você é portador do vírus. AIDS é uma doença do vírus. E o Senhor, ele é tão bom que ele não permitiu que fosse para uma AIDS. Eu não sei quando eu peguei, de quem eu peguei, de que maneira. Eu peguei Covid 3 vezes na pandemia.
E eu não sei se eu já estava com HIV. Eu sempre fui uma pessoa de estatura meio forte, né? E nada. A minha saúde... Quando eu descobri, e quando você descobre que você tem HIV, você vai até o médico, você não começa a tomar os medicamentos antirretrovirais no outro dia. Você faz uma bateria de exames, são mais de 30 exames. E eu fiz esses exames. E quando eu levei para o meu médico, ele falou assim, sua saúde ela é perfeita. É como se você não tivesse. A única diferença é que você tem. Então o Senhor ele é tão bom que ele sustentou a minha saúde como se eu não tivesse. E as pessoas elas perguntam para mim, você não ora por cura? Para Deus te curar do HIV? Eu não oro por cura. Porque o maior milagre eu já vivo. Que é Deus sustentar a minha saúde de pé de forma perfeita. E hoje a ciência ela tá tão avançada que se você faz o tratamento certinho e toma os medicamentos, a sua porcentagem é zero. A carga viral que nós chamamos é zero. Você não transmite, você pode ter filhos, você pode se casar, você não transmite, você só tem. Fica em você. Você não transmite para filhos, para esposa, para nada. Então é graça sobre graça e eu tenho vivido graça sobre graça. Glória a Deus. Sim. Mas assim, Mateus, e quando que você falou que depois que você descobriu a doença, desmoronou tudo. E quando que foi o seu encontro com Jesus? Quando que ele veio assim de uma forma avassaladora? Porque quando ele chega na nossa vida, é avassalador. Sim. Ele vai derrubando todas essas muralhas que a gente vai construindo de medo, de trauma, acusação. É muito assim, uma coisa que o inimigo faz muito em todo o tempo é acusar. Sim. Se tem uma coisa que ele é especialista é em te acusar. Toda vez que você faz, ele te dá o prato, Sim. né? Ele prato lindo, maravilhoso, e depois ele te acusa. O prato de lentilha de Esaú. Exatamente, trocou, né? Sim. Primogenitura. A primogenitura. Por um prato de lentilha, porque ele estava com fome. Sim. Às vezes, você que está nos assistindo, às vezes a sua alma ela tem fome. É uma fome assim muito grande. Aí o que acontece? A palavra de Deus diz, Jesus diz que ele é o pão da vida. Ele é o pão. Então ele sacia a sua fome. Só que se você não sacia a sua fome com a palavra e com o que Jesus te oferece, o inimigo também tem os pratos dele e ele vai te oferecer. E vai tentar saciar a sua fome. Sim. No outro podcast eu falei sobre isso, que é uma comida que vai te envenenando. Ela te envenena aos poucos, ela não te envenena na hora e te mata. É verdade. É aos pouquinhos, ele vai te envenenando até que ele mata a sua alma. Mas Jesus disse que ele veio para dar vida e vida em abundância. Amém, glória E a Deus. aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém, glória a Deus. E quando que foi esse encontro que você teve com Jesus? Antes de falar sobre isso, eu gostaria de fazer um adendo. Eu acabei de ter um revelamento, eu acredito, da parte do Espírito Santo aqui. Eu sempre orei a Deus falando assim, Senhor, me marca como Jacó foi marcado no Vale de Jaboque. Eu sempre orei pedindo isso. Senhor, me marca. E você falando, o Senhor falou assim no meu espírito agora, eu já te marquei quando você teve HIV. O Espírito Santo falou muito claro no meu coração aqui agora. Porque Jacó foi marcado na coxa, foi físico. E depois disso ele nunca mais foi mesmo. Verdade. Entende? E depois do HIV eu nunca mais fui mesmo. O Mateus de 2023 para trás não é o Mateus de 2023 para frente. Então eu tô muito feliz porque o Senhor trouxe uma resposta de algo que eu venho orando. Amém, glória a Há Deus. muito tempo. E às vezes nós estamos orando por coisas e por respostas que nós já temos, Bárbara. E o Senhor só quer que a gente pare e fique. É verdade, é isso. E o Senhor me trouxe isso. E trazendo esse gancho. Quando eu descobri em 2023, a minha vida começou a mudar naquilo que eu acredito. Na minha vida não foi muito espiritual o processo. Foi mais no que eu acredito. Porque, como todos os pecados, ou todas as questões, todas as nossas batalhas, o homossexualismo ele é muito baseado no orgulho. É porque dentro do homossexualismo eu era bom, eu era alguém, eu era
alegre, eu era feliz, eu era suficiente, né? Então Deus, ele começou a tratar nisso, de que a minha dependência tem que estar nele, não naquilo que eu me apego, naquilo que eu sou firme nas minhas razões, entende? E começou nisso. Não foi um processo rápido. Entenda, quando eu descobri em 2023 que eu tinha HIV, eu tive uma queda e ali começou. Eu saí de todos os ministérios da igreja. Saí de todos os ministérios. Eu gostaria muito que as pessoas entendessem que nessa parte da minha vida, eu não estava mais no ato do pecado até eu descobrir o HIV. Não foi assim. Eu já fazia talvez anos que eu não praticava o ato do homossexualismo, certo? Só que eu estava afim de uma pessoa, de uma irmã lá, né? É muito engraçado isso. Eu estava afim de uma irmã e eu sempre fui um romântico inveterado, entendeu? Eu queria dizer para ela o quanto eu amava, o quanto, enfim. E aí, só que eu sempre gostei de ser muito claro sobre tudo que eu vivi, eu nunca escondi nada. E ela sabia, e se ela aceitasse esse meu convite de estar comigo, de namorar comigo, de casar comigo, eu queria que fosse tudo muito claro e que fosse tudo muito seguro para ela também, por eu saber a vida que eu já tive. Responsabilidade é muito importante nós termos com o nosso parceiro, né? E a minha garganta, ela infeccionava muito. E uma vez eu li uma matéria na internet dizendo que quando a garganta infecciona demais é um sinal. Não é um prognóstico, mas é um sinal. E aí eu fui no médico, pedi tal, sorologia completa e descobri que tem. Quando eu descobri, aí que eu desandei, porque a minha cabeça virou no avesso. Como um rapaz que tem promessa do Senhor, um rapaz que sonha ter uma família, um rapaz... Como que eu tenho que vir agora? E agora? O que eu faço na minha vida? Bárbara, minha cabeça virou do avesso. Aí eu fui no mais fundo do fundo. Mais fundo. Eu tive início de depressão. Eu perdi todos os sonhos. Eu só comia. O que eu fazia? Eu tava tão mal que eu ia pro serviço, eu trabalhava, eu saía 3 horas do serviço. Eu chegava em casa, eu comprava 2 latas de cerveja e um Doritos, sentava no sofá e mandava pra dentro. E chorava. Chorando, comendo, bebendo. Porque não tinha como eu dizer, não tinha como eu falar. O meu espírito, a minha alma estava em luto. É como se algo tivesse morrido dentro de mim. Eu tinha HIV. Eu sempre quis ser pai, Bárbara. Eu não ia conseguir ser pai. Eu sempre quis ter uma namorada e eu já sofri tanta rejeição antes. E agora eu vou sofrer mais rejeição ainda. Porque que mulher vai querer ficar com um homem que tem HIV? Homem tem que ter virilidade, homem tem que ter saúde. Como que vai ser agora? Então pra mim acabou tudo. E o Senhor começou o tratamento nisso. A sua dependência tem que estar em mim. Sou eu que faço, sou eu que realizo. Volta pra mim. E aí eu comecei. Tive que liberar perdão para pessoas de coisas que eu ouvi, de coisas que eu vivi. Eu tive que reaprender a entender Jesus. Porque às vezes, tanto eu quanto você, ou você que está nos assistindo aí na sala da sua casa, ou na onde você estiver, às vezes você tem uma mentalidade, um pensamento que você acredita sobre Jesus que não é o verdadeiro. E é o que eu tinha. Eu achava que Jesus, ele era aquele carrasco que era como eu, 880. Porque eu era 880, então Jesus também era 880. Porque minha mãe era muito brava, meu pai era muito bravo, Jesus também é muito bravo. Não é bem assim que funciona. E Jesus, ele começou a se apresentar a mim dessa maneira. Eu sou o Deus que cura. E o primeiro milagre na minha vida começou assim, Bárbara. Ele sustentando a minha saúde. Eu era uma pessoa muito rejeitada. Jesus falou, não, eu não te rejeito. Vem cá. Eu sou o Deus provedor da sua vida. Eu sou o sentimento de querer ter alguém que você precisa. Eu sou o sentimento de ter uma amizade que você precisa. Quantas vezes eu fui chorar falando, Senhor, eu não tenho ninguém com quem eu vou conversar, e eu senti a presença de Deus sentar lá do meu lado na cama e falar, eu tô aqui. Eu posso te escutar. O que tá doendo? E o Senhor foi me reconstruindo.
O Senhor foi me reconstruindo. E aí a igreja começou a me ver de olhar de forma diferente. A nossa igreja, Cristo Centro, ela nunca me rejeitou. Só que eu entendo que eu exercia ministérios. E tudo que eu fiz dentro do pecado eclesiástico não é aceito. Não pode ser aceito. Sim. Então o Senhor ele foi me devolvendo tudo isso. O Senhor foi me devolvendo o ministério. O Senhor foi me devolvendo a confiança. O Senhor foi me devolvendo o amor. O Senhor foi me devolvendo a vontade de sonhar de ter filhos novamente, a vontade de sonhar de ter uma esposa novamente. Foi isso. O Senhor ele foi me apresentando como um pai, como um amigo. E eu tô nesse processo até hoje, desde 2023. Pela graça e misericórdia de Deus, hoje eu voltei pro louvor. Pela graça e misericórdia de Deus, eu tô no Ministério de Intercessão novamente. Pela graça e misericórdia, eu tô na liderança dos jovens. E hoje, eu levo esse testemunho comigo que eu estou te contando, sem filtros, dizendo para eles, vale a pena permanecer por Jesus. Vale a pena renunciar por Jesus, apesar da sua dor. Apesar da sua marca no Vale de Jaboque. Vale a pena permanecer. É lindo, né? E eu, assim, quando você falava, veio nitidamente aquela passagem quando a mulher que foi pega em adultério foi levada até Jesus. Sim. E todos aqueles mestres que estavam ali da época, que levaram até Jesus essa mulher, eles esperavam uma reação de Jesus. Sim. Eles esperavam o quê? Que ele cumprisse a lei de Moisés. Moisés dizia que tinha que apedrejar. Tinha que apedrejar até a morte, que seria humilhação, uma dor assim, não imagino. Sim. E ali, quando ela chega até Jesus, Jesus está escrevendo. E agora, Jesus me deu uma revelação também. Ele já estava escrevendo uma nova história. Amém, naquele momento que ele estava, porque a Bíblia fala que ele estava escrevendo no chão, assim, na areia, na terra, ele já estava ali, ó, estou escrevendo uma nova história, e a mulher chega até ele. E quando a mulher chega até ele e é colocada ali, eles começam a falar a Jesus, ela foi pega em adultério, e a lei de Moisés diz isso, e o que o Senhor diz? Sim. Jesus olha e volta novamente a escrever. Amém. E ele fala, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E a palavra de Deus diz que desde o mais velho até o mais moço, todos foram saindo. Todos foram se retirando. Porque ninguém nessa face dessa terra tem direito de atirar uma pedra em você, Mateus, em mim, ou você que está nos assistindo, porque todos nós pecamos e destituídos fomos. Sim. Todos nós. E aquele que poderia nos condenar, resolveu nos perdoar e nos amar. Amém. Resolveu escrever uma nova história para mim e para você. Resolveu, vem filho, eu te adoto. Sim. Eu te recebo. Do jeito que você tá, eu te recebo. E Jesus deu uma nova história para você, Mateus, mas teve um dia específico assim que você pode detalhar que foi marcante assim, quando você voltou para Cristo, o dia que você foi na igreja depois, o primeiro dia que você foi depois de tudo isso, que você resolveu se posicionar novamente. Nossa, tiveram tantos dias marcantes na minha vida, mas um dia que eu estava me lembrando ontem, quando eu estava indo embora para casa, quando tudo isso aconteceu e eu descobri tudo e eu não sabia o que fazer e também entrei nesse processo todo, o acampamento que nós tivemos, o último acampamento que nós tivemos da Rede de Jovens, eu fui com muita expectativa de Deus falar algo comigo. Porque, pela graça e misericórdia, Deus sempre usou as pessoas para falar comigo sobre algo, porque eu sempre fui um pouco lerdinho sobre entender o que Deus quer. Por exemplo, Deus fala, Mateus, faça isso. Deus, vai fazer mesmo? Coloca um telão bem grande. eu sempre tive muita dificuldade. Eu também. Né? E Deus não falou, cara. Deus não falou. Teve uma pessoa que veio e entregou uma palavra para mim, só que
Amém, eu acredito que veio da paz de Deus, mas sabe que não é aquilo ainda que você quer ouvir do Senhor? E aí eu passei os 3 dias, Deus falando com todo mundo ao meu redor, derrubando todo mundo e eu lá. E o Senhor fala comigo e tal, eu preciso ter uma mudança, eu preciso e tal. E aí, no último dia, domingo de manhã, que o pastor Michael estava ministrando, foi um mover assim, extraordinário e tal. E eu sentei na última cadeira lá atrás e eu só sabia chorar. E era um choro na minha alma, um choro de dor na alma, sabe? Que você só quer ficar chorando e aquela dor. E eu lembro que na minha oração eu falava, Senhor, me ajuda, me dá força, minha carne tremia. E eu falava, me ajuda, me ajuda a te amar mais, me ajuda a querer você mais. Porque, Bárbara, esse pecado, o homossexualismo, assim como outros, mas eu tô falando especificamente sobre o homossexualismo, a gente só vence se nós amarmos mais a Jesus do que a nós mesmos. Sim. O pecado do homossexualismo, ele compete diretamente com o amor de Jesus. Direto, é direto. É como se eu virasse para Jesus e falasse, o que eu acredito é melhor do que você. Eu sei fazer melhor do que você. E eu sempre busquei isso no Senhor. E eu lembro que eu estava abaixado, orando, chorando, quando eu senti uma mão assim na minha mão. O Emerson, um amigo meu, ele virou para mim e falou assim, Deus manda te dizer que você é muito amado. Aquilo foi tão simples, mas que fez toda a diferença. Sim. Aí depois o Natan veio, me abraçou e orou comigo. E também eu senti o amor de Jesus. Então, aquele foi um dia X da minha vida, tipo, tá, a partir de hoje não dá mais. Virou uma chave dentro de mim. No HIV começou a minha marcação, no Vale de Jaboque. Foi ali que Deus me marcou. E no acampamento, no último dia, no domingo, foi o dia que Deus colocou o amor dele, a certeza do amor dele dentro de mim. Até que depois eu contei o testemunho na igreja, o pessoal me zoou até hoje falando que eu não me senti amado. Né? Tem até uma figurinha minha rolando por aí. Porque é uma verdade. E quando eu falo que eu não me senti amado, não era só em relação às pessoas, mas o amor de Jesus mesmo. Porque quando você não sente o amor de Deus, você não sente o amor das pessoas. Pode ser quem for te amar, mas se você não sente que você é amado por Deus, de nada adianta. Então foi esse dia que foi um dia X na minha vida que realmente me marcou. O amor, como diz a palavra de Deus, 1 João, que o perfeito amor lança fora todo medo. Sim. E o amor dele, quando nos encontra, se você tenta fugir, é como a Bíblia diz também, é um laço que te envolve, e por mais que você tenta fugir, ele não cerca você com castigo, ele cerca você com amor. Ele te traz, ele te puxa com amor, é com amor, é com amor. E é tão bom você ser amado. Sim. É o que você disse. O seu livro diz a verdade que eu acredito. Tem um filme que eu não sei se você já assistiu, Jesus Revolution. Já ouvi falar, eu nunca assisti. A Revolução de Jesus. Ele é muito lindo, eu super indico para você que está nos assistindo. Ele conta a história de um avivalista, né? De 2 avivalistas, no caso. E isso é real, aconteceu. E no filme eles falam assim, eu tô procurando a verdade. A minha alma tem sede da verdade. Só que ele procurava a verdade em lugares errados. Porque ele acreditava que aquela verdade ia preencher aquilo Sim. que ele tinha dentro do coração, aquele vazio. Então ele ia para rave, se drogava e fazia muitas coisas, mas no fundo ele sabia que era errado, assim Sim. como você disse. E chegou o momento que a verdade veio ao encontro dele. Sim. E a palavra de Deus diz que a verdade nos liberta e conhecereis a verdade. E ela vos libertará. Vos libertará. Sim, amém. E ali quando ele teve aquele encontro, assim, assistam um filme. Eu já assisti umas 4 vezes. Principalmente pra gente que ama missão, ama falar de Jesus, é muito intencional, porque havia um contexto ali. E hoje, Mateus, eu creio que Deus te levantou nessa geração para fazer a diferença. Na geração passada, foram levantadas outras pessoas para aquela geração, para aquele estilo de vida, para aquele contexto que havia na época, para a evolução que havia na época de informação, de tudo. Era naquele tempo.
E nesse tempo eu creio que Deus te levantou também. Amém, glória a Deus. Como voz profética. Para poder falar para os jovens, porque nós precisamos de jovem para falar para os jovens. Sim. Não adianta uma pessoa mais assim, adulta, querer ter eu sei que a mentalidade do jovem na minha época era hoje já é outro. Sim, verdade. Hoje nós já estamos na geração YZ? Geração Z. Z. Hoje Z já, meu Deus. Então a mentalidade é outra, né? Hoje, infelizmente, o inimigo ele lança tanta mentira, o sofisma, né? Sim. Na mente dos jovens, dizendo, seja o que você quiser. É uma mentira isso. É uma mentira. Satanás, ele nos dá essa liberdade. Eu falo no capítulo 5 ou 6, algo assim no meu livro, que é como se fosse um óculos de inteligência artificial. Você coloca esse óculos, o diabo coloca esse óculos em você, e aí passa um filminho que é uma realidade paralela daquilo que é a verdade de Jesus. Certo? Então, nesse filminho que passa no óculos que você tá de inteligência artificial, você pode tudo. Uhum. Você pode tudo. O céu é o limite. Você vai, faz e acontece, você é o poderoso, você é isso. Só que vai chegar um momento que o filme vai acabar. E quando você tirar o óculos de inteligência artificial, a realidade do filminho vai ser a realidade que você está vivendo. E aí você vai estar preso dentro de uma cela dourada e confortável. E para abrir essa cela, quem tem a chave é só Jesus. Nossa. Então é isso que a nossa geração e os nossos jovens precisam entender. É muito melhor estar preso com Jesus e nós mesmos jogar chaves fora porque tem segurança com ele, do que estar em uma cela dourada com Satanás, onde ele vai levar todo aquele ouro da cela junto com você para o inferno. O ouro vai derreter e você vai ficar lá e não vai morrer. Eternamente. E é o que clama dentro do meu coração para pedir para os jovens nessa geração. É o que clama no meu coração e o apelo. Escolha por Jesus. Escolha estar preso com Jesus. Na palavra de Deus diz que mais vale um dia na sua presença que 1000 anos longe dela. Tudo isso aqui é passageiro, entenda. Tudo isso é passageiro. Um dia Jesus vai voltar. Nossas obras serão queimadas diante dele. Vai ser o quê? Palha? Ou vai ser obras que são como ouro puro, em que diante de Jesus reluz? Não estou falando que é pelo que nós fazemos, porque também na palavra de Deus diz que é pela fé, não é pelas obras. Só que a vida daquele que anda pela fé tem obras que condiz com a sua fé. Sabe? Porque é uma vida de transformação completa. E é o que eu tento transmitir através do meu livro, através dos lugares que Deus tem me permitido para ministrar e falar sobre ele. E, Mateus, e o que mudou na sua vida depois desse dia, depois de tudo isso que você relatou pra gente, que você voltou para Jesus e foi voltando para os ministérios? O que mudou na sua vida depois disso? Que você resolveu se render? O que mudou foi a certeza de quem eu sou. E por eu ter certeza de quem eu sou, eu não preciso mais voltar a ser quem eu era. Foi isso que mudou. Antes eu tinha uma visão muito distorcida sobre a minha identidade em Jesus. Antes eu queria agradar todo mundo. Antes eu queria ser aceito por todos. Antes eu tinha medo, eu pisava em ovos. Hoje não. Hoje o que eu busco é o que Jesus está pensando. O que convém para Jesus. Então, é isso que mais está mudando dentro de mim hoje, esse processo de eu saber quem eu sou em Cristo Jesus, ter minha identidade firmada nele. Eu me lembro que em todas as promessas que Deus tem sobre minha vida, não são poucas, toda vez que Deus ele usava alguém para falar comigo, era embasada na questão de que só vai acontecer quando Jesus for tudo para você. Sempre, Bárbara, tudo. Eu lembro que eu já tentei ir embora de Cambuí, já tentei ir embora para São Paulo, já tentei ir embora para Pouso Alegre. Eu lembro que quando eu fui embora para São Paulo, eu fui com o serviço certo, eu ia ganhar muito bem, eu tinha casa e tal, nada deu certo, voltei. E aí eu fui no GC no Córrego, aqui na praça. Aí Deus usou você para jogar um balde de água fria em mim e falar, eu não deixo você ir embora. Não é do jeito que você quer. Então,
É isso que Deus foi transformando dentro de mim. E quando Deus, ele sempre usava as pessoas para falar que as coisas só iam acontecer na minha vida quando ele fosse tudo, eu sempre fui em busca desse Jesus, seja tudo então. E aí uma pessoa chegou e me falou, agora Deus manda te dizer que ele é tudo. Então é isso que tem mudado. É essa transformação. Não é estética. É de dentro para fora, é de Deus falando que agora eu sou tudo para você, os seus olhos têm que estar fixos em mim, a sua identidade está firmada em mim, que é algo que eu não tinha antes. Se você falava para mim, Mateus, essa cor não tá boa em você, eu já ia mudar para te agradar. Porque tem que ser. E isso é só a amostra de uma falha de caráter, porque se você fala para mim que a minha roupa não tá boa em mim, claro, talvez sem amor, depende, né? Qualquer outra coisa vai me levar. Qualquer outra coisa vai te levar. Se você não sabe quem você é. Se você não tem certeza de quem você é. Qualquer vento, qualquer opinião, qualquer coisa vai te levar. Lógico, tem as pessoas que te amam e vão chegar e vão dizer, não tá certo desse jeito, o que você acha? Mas vai ser com amor e você vai saber quando é com amor. Você vai saber quando é direcionado, quando é para você receber. Agora, o meu problema é que eu sempre peguei qualquer crítica para mim e tomei posse daquilo. E tentava me enquadrar naquilo. E então essa é a minha resposta. Deus, ele foi me mudando e a maior transformação foi essa. Saber quem eu sou em Deus e ele ser tudo para mim e a minha identidade ser transformada. Que lindo, né? Glória a Deus. E assim, Mateus, e como você se vê hoje? Né? O Mateus de há anos atrás, o Mateus de hoje. Como você se vê hoje, depois de todo esse processo que você tem passado? Superação é a palavra. Eu me vejo como uma pessoa que tem perseverado. Mesmo dentro de todos os defeitos, mesmo dentro de todos os pecados, que nós temos pecados, porque existe uma diferença entre iniquidade e o pecado. Porque pecado nós pecamos todo dia, iniquidade é aquilo que é enraizado dentro de você, e eu tinha um pecado enraizado dentro de mim. Então eu me vejo hoje como um homem que está aprendendo a ser homem em Cristo Jesus. E isso não tem a ver, e eu quero que você entenda isso, isso não tem a ver com talvez as cicatrizes que ficaram em você. Eu gostaria muito de dizer isso, porque às vezes você é um homem afeminado, às vezes você é uma mulher que tem trejeitos de homem, pela história que você teve na sua vida, né? Mas isso não quer dizer que defina a sua identidade em Jesus, certo? E na minha vida eu sempre tive um pouco de trejeitos afeminados, mais na minha adolescência, no começo da minha juventude, era meio histérico, era meio isso, meio aquilo, e eu carrego um pouco dessa carga até hoje, só que toda ferida deixa uma cicatriz, e cicatriz não tem como apagar, e a cicatriz, ela conta uma história, e a história que a minha cicatriz, que é o meu jeito de ser, exteriormente, conta como Deus tem me transformado no meu interior. E o homem que Deus tem me transformado. Então hoje eu me vejo como um homem com a identidade de Cristo, um homem a qual Deus tem me confiado o ministério novamente, um homem a qual Deus tem me confiado um serviço bom, um homem a qual Deus tem me confiado sonhos de um dia ter uma esposa, de um dia ter filhos, de um dia ter algo. Mesmo dentro das minhas cicatrizes, que eu acredito que Deus ainda pode moldar, porque o Espírito Santo tem liberdade para fazer todas as coisas, e se ele quiser tirar alguma cicatriz de você, ele vai tirar, ou se ele não quiser, ele vai deixar para que as pessoas vejam sua cicatriz e ela seja uma história para curar outras vidas. Esse livro é uma cicatriz na minha vida. Talvez a minha maneira de ser, os meus trejeitos é uma cicatriz, e quando alguém pegar e me perguntar, por que você é desse jeito? Eu vou falar, senta aqui que vem história. É que Jesus fez isso, e por isso eu estou aqui. E talvez, pela graça de Deus e para a honra e glória dele, outras pessoas serem transformadas. Mas estar me tornando um homem em Cristo Jesus, nos seus ensinamentos, nos seus aprendizados, mesmo com tantas falhas e pecados, é a maneira que eu me vejo hoje. E eu estou muito feliz, isso me traz alegria, isso me faz chorar, isso me faz se render diante do Senhor e só agradecer. Amém. E como que nasceu esse livro? Esse livro nasceu quando o meu ex-namorado morreu. Na pandemia, no caso. Na pandemia. Ele morreu e eu recebi a notícia na segunda de tarde. Na hora eu comecei a escrever o livro.
Eu ouvi o Espírito Santo dizendo, escreve. E aí eu comecei a escrever. E eu nunca tinha escrito um livro nem nada na minha vida. E aí eu comecei a escrever esse livro, eu comecei a contar detalhes, não coloquei tudo, porque senão ia ficar muito extenso, e o meu objetivo era que seja algo mais objetivo mesmo, para que as pessoas leiam e sejam envolvidas na história e entendam claramente o que eu quero dizer, não fique algo maçante, né, massivo de se ler, cansativo. E leu, assim, foi um ano de escrita, porque eu não li ele, eu não escrevi ele num tiro, o Espírito Santo foi ministrando, igual ao último capítulo que eu falo sobre perdão, o último verso, foi algo que Deus trabalhou em mim, quando eu voltei para a igreja, que foi sobre o perdão, porque eu tinha muita mágoa de algumas pessoas dentro da igreja, né, de coisas que me fizeram, de coisas que eu ouvi, e aí eu falava, mas falta algo no livro. O que que é? Uhum. E aí eu me consertei com um irmão dentro da igreja, e aí o Senhor falou, agora você escreve sobre perdão. Porque se eu não tivesse perdoado e liberado perdão, eu não ia conseguir ir para a igreja. Não ia conseguir ser igreja. Porque entenda, lutar contra o seu pecado sem a igreja não vai dar certo. Você não luta sozinho. O diabo tem colocado na mente das pessoas que elas conseguem ser igreja sozinhos. Mentira! Não somos igreja sozinho. Independente da denominação que você esteja, você precisa ser igreja com um grupo de pessoas. Você precisa ser pastoreado, você precisa ser discipulado, ou você não vai conseguir vencer o seu pecado. E aí o seu pecado vai ser tão natural se você não é igreja, que aí vai virar um sofisma, que vai cauterizar, e aí você nem vai mais sentir peso daquilo. É a igreja que te confronta, é a igreja que te ajuda, é o seu irmão que te afia, como o ferro afia o ferro. Sim. E foi dessa maneira que esse livro nasceu. Esse livro nasceu quando morreu o meu ex-companheiro, e aí eu voltei para Jesus. Quando ele morreu, eu voltei para Jesus, e o Espírito Santo começou a obra dele, e eu comecei a escrever esse livro, desde 2021. E, Matheus, e o que aconteceu depois que você escreveu o livro? Nossa, depois que eu escrevi o livro, eu descobri o HIV. Depois que eu escrevi o livro, eu sofri outras rejeições de mulheres. Depois que eu escrevi o livro, meus pais se divorciaram. Depois que eu escrevi o livro, eu tive outras crises internas. Então, assim, depois do livro A Verdade que eu Acredito, tem mais 3 livros. Então, podemos esperar mais livros. Podemos esperar mais livros. Que eu já comecei a escrever até, né? Só que aí o meu computador quebrou e eu fiquei sem acesso, porque ficou tudo no Word, na nuvem, e eu tô sem acesso, mas eu acredito que Deus, ele está trabalhando em mim para escrever esses outros livros. Amém. Né? Então eu acredito que no momento certo eu vou terminar de escrever os outros livros, e eles também serão bênçãos, porque uma vez eu recebi uma palavra profética de uma irmã que está morando em Portugal agora, a Dani, e ela, antes de ir embora, ela disse para mim, você vai escrever muitos livros, e eles vão alcançar muitas vidas. Graças então eu tomei posse dessa palavra. Então eu acredito que no tempo certo, no momento certo, eu vou terminar de escrever os meus outros exemplares, e eles serão bênçãos, assim como eu acredito que esse livro, A Verdade que eu Acredito, está sendo bênção na vida das pessoas. Então, Bárbara, respondendo sua pergunta, eu vivi muitas coisas a partir do livro, talvez isso daí em outro podcast, né, que eu acredito que pode curar outras vidas também, pode servir de testemunho para as outras vidas também. E, Matheus, fala um pouquinho pra gente do seu livro, né? Onde que a gente encontra o seu livro, como que faz pra gente adquirir ele, porque eu tenho certeza que esse livro, se você ler ele, muita coisa vai mudar na sua vida. E pelo poder do Espírito Santo vai te transformar muito. Que legal, Bárbara. Se você que está na sua casa tenha o desejo de adquirir esse livro, me adiciona nas redes sociais. O meu Instagram é @MatheusMarques. Eu tô lá numa foto com uma camiseta laranja, porque tem muitos Matheus Marques, né? Eu tô numa foto com uma camiseta laranja, me chama lá no direct, te mando mensagem, te explico certinho de como adquirir. Eu tenho outros exemplares lá na minha casa. É um livro que eu amo muito, que eu tenho certeza que vai tocar o seu coração. Matheus, eu queria que você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que estão nos assistindo agora, uma palavra de encorajamento, de edificação, de fortalecimento,
para o pessoal que está aí de casa, que nos acompanhou até agora, Amém. você tem a liberdade. Amém. O que vem na minha mente agora, para você que está nos escutando, nos assistindo, seja da multimídia do seu carro, no seu celular, na sua televisão, o apóstolo Paulo, ele diz, numa das cartas dele, que esquecendo-me das coisas que passaram, eu vou adiante para o alvo, para o prêmio que está em Cristo Jesus. E a palavra que eu tenho para você que está nos escutando neste episódio do Cada Detalhe Podcast existe vida em Jesus. Existe uma nova vida em Cristo Jesus, existe um novo caminho que Ele quer te apresentar. Eu oro para que, em nome de Jesus, você não permita que o seu passado, a sua história, seja em qual contexto for, determine quem você vai ser em Cristo Jesus nessa nova vida que Ele quer te apresentar. E eu quero te dizer que mesmo que nessa vida que Jesus quer te apresentar tenha espinhos, tenha pedras, tenha dificuldades, escolha permanecer, eu te peço, escolha permanecer em Jesus, porque você pode sofrer 10, 20, 30 anos com um aperto do seu pecado e do seu desejo aqui nessa terra, mas quando Cristo Jesus vir buscar a sua igreja na eternidade, no céu, com Jesus não terá dor, não terá choro, não terá lágrimas, tudo será em plenitude com Cristo Jesus. Então, vale a pena, eu tenho vivido esse processo e eu posso te dizer, vale a pena, Jesus vai te honrar. É essa palavra que eu tenho. E eu quero agradecer você também que ficou com a gente aqui. Deus abençoe muito você, uma semana abençoada. E nós nos vemos no próximo Em Cada Detalhe Podcast. Tchau! Tchau!